porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Aleluia, você o ama? Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã, alegres, felizes. Eu vinha ouvindo a voz do profeta no carro e ele estava lendo um salmo. Interessante a Bíblia, ela tem uma parte, ela tem outra parte. Nós temos uma parte que diz: alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor. E nós temos a outra parte que vai mais além, se eu quero morar na casa do Senhor. Amém? Ah, mas isso é para quem entende o que é isso, né? Porque às vezes as pessoas chamam isso de fanatismo, né? Engraçado, servir a Deus é fanatismo. Pular carnaval, se desgraçar, se encher de droga, se matam, não é fanatismo. Como o diabo é sujo, né? Ele usa essas palavras para te entristecer, para te desencorajar, né? Quando você quer melhorar de vida, quando você quer avançar na vida, quer tirar aqueles maus hábitos que todos nós temos, né? Nós trouxemos uma vida de fracasso. Se temos alguma vitória, foi Ele que nos deu. Mas nós mesmos somos um fracasso. E aí quando você quer melhorar de vida, aparece alguém para dizer para você: tu quer ser mais santo do que nós. Mas a Bíblia diz que é para ser santo. Se eu não só quero como eu devo ser, ou então não entro lá. Ele diz: sem santificação não se verá Deus. Agora, como é essa santificação? Como é essa santidade? Ela não é uma santidade fabricada. Eu tenho olhado, eu sempre olho nos status dos irmãos, o que cada um coloca. E cada coisa que você coloca, denuncia em você o Espírito que está em você. Preste atenção nisso. Tudo que você coloca no seu status, está denunciando o Espírito que está em você. E aí eu vi um status de uma irmã que ela condenava A ou B por ser uma Jezabel, por ser isso, por ser aquilo. Sabe, existem coisas que nós temos que discernir as nossas posições. Um pastor é levantado para pregar e condenar o pecado. Por isso que a Bíblia exige que o pastor tenha uma vida limpa, quer ele queira ou não. A prova disso é que vocês todos podem falhar. Vocês podem cometer um pecado, levantar, cair, mas deixa o pastor cometer um pecado. Escangalha a igreja toda. É ou não é? Escangalha com a igreja, cria uma desconfiança, cria uma insegurança. Então, o pastor, até o requisito de um pastor, a Bíblia mostra como é. Até um diácono tem requisitos para ser um diácono perante Deus. Por quê? Porque os que estão na frente, por exemplo, rapaz, aqui toma conta do som, aquele toma conta do vídeo. Cada pessoa que tem uma posição na casa de Deus, ele não é só responsável pelos aparelhos que eles controlam. Ele é responsável de ter uma vida vivida, porque todo o movimento que eles fazem, o povo está olhando. Mas aquele irmãozinho que está escondido bem ali, ninguém nem se apercebe dele. Mas os que estão aqui na frente são.
Você compra uma coisa e não paga, e não faz questão de pagar, as pessoas te olham aqui na frente e dizem, mas que coisa sem graça. Você se levanta daí e vem cantar um hino aqui. Quando você está cantando o hino, as pessoas estão olhando para a tua vida. Quem te conhece? Quem não conhece, o hino vai sair uma maravilha. Mas quem te conhece não tem muito sabor aquele hino, não. Isso machuca, mas é verdade. Então, você está ali, escondidinho aí pelo meio do povo, as pessoas quase não te notam, mas lá na rua da tua casa, tu és observado. Amém? Então, quer você queira, nossa vida tem que ser um exemplo. Por isso que nós estamos sempre buscando uma correção. Nós não viemos à casa de Deus para passar o tempo. Viemos à casa de Deus para ser corrigido. Ajustar as coisas que estão fora do lugar. Né? Então não adianta, se você fala uma coisa, você propaga alguma coisa, você é responsável por aquilo que você propagou. Você é responsável. Então a gente tem um compromisso com Deus, com sua palavra, e nós não podemos brincar com isso. Isso é sério mesmo, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Então que Deus nos abençoe, possamos entender nossa posição, o compromisso que cada um de nós temos com Deus, né? É por isso que o pregador, quer dizer, tem coisas que você tem que deixar para o pregador. Não é para você. Né? Não é para você, porque isso é tão perigoso. Bombrana diz que pregar é como andar em gelo fino. Você já imaginou andar sobre uma casca de gelo fino? Você já viu nos países aí da Europa, quando chega o frio, congela tudo, os rios congelam. Mas quando você vai andar nele, você tem duas coisas. Ou você leva um escorregão, ou você quebra o cascalho e cai na água gelada. É assim que é a vida de um pregador. Ele tem que saber o que está falando, porque ele está andando sobre gelo fino. Ele pode cair a qualquer hora. Então a coisa é séria. E o único lugar seguro para te manter forte, para você não confiar em você, porque maldito o homem que confia no homem, e esse homem que é maldito se chama eu. Esse é o homem que você não pode confiar. Eu não posso confiar no homem Dário, ele é um fracasso para começar. Por isso eu tenho que ler a palavra todo dia, tenho que me alimentar todo dia, para que a minha atmosfera seja a atmosfera dele e mim. A minha santidade não seja a minha santidade fabricada, mas seja o Espírito Santo na minha vida. Por isso nós não fabricamos santidade. Por isso não podemos estar condenando as pessoas pelo que elas fazem, se a nossa vida não for melhor do que elas. E ainda que seja, ainda assim não podemos condená-la. O irmão Brana diz, não condene um bêbado porque ele bebe. Não condene um homem porque ele adultera. Não condene um homem porque ele fuma. Ele diz, viva você uma vida tão pia que provoque sede na vida dele, que ele entenda que o que você tem é melhor do que ele tem aqui nesse mundo. Aleluia. Então que Deus nos abençoe nesta hora e nos dê essa graça de nos alimentar. Por isso que estamos aqui, para corrigir. Por isso que pedimos perdão todo dia, toda oração de Senhor nos perdoa. Te peca em pensamento, peca em atitude e peca em palavras. Sempre estamos pecando, mas não somos mais pecadores. Pecador não peca. Quem peca é quem é santo. Santo peca.
Pecador não peca, porque ele é pecador por natureza. Mas uma vez que o sangue passa em você, ele te lava e te deixa mais alvo do que a neve. Então ele te faz santo. Então quem nos faz santo? Ele. Não é uma santidade fabricada, ele que nos santifica. E aí nós temos que preservar. E aí quando falhamos, o que é que dizemos? Senhor, perdoa nossos pecados. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em Apocalipse 6, versículo 9 até o verso 17. Vamos ler essa escritura. Ainda não é a escritura que nós vamos estudar, é apenas para reforçar o comentário que vamos ter na mensagem, porque o assunto é a parábola das 10 virgens. Mas vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 6. Eu disse verso 10, foi isso? 9? Então vamos pegar do 9. E diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe ditos que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós temos ideia mais ou menos do que é isto, porque temos estudado tua palavra, sabendo que vem um tempo terrível para a humanidade, vem um tempo de destruição, tudo consequência da rebeldia, da desobediência à tua palavra. E o homem colherá amargamente, Senhor, a sua arrogância e a sua soberba. Porém virá também um tempo áureo para a tua igreja, para aqueles que confiam em ti. Virá um tempo, um reinado de paz, de amor e de verdade. E eu creio, Senhor, e estou vivendo para isso. Eu estou lutando com tudo que posso. Ainda que tenho debilidades, temos fraqueza, mas nós colocamos isso debaixo do sangue, porque não temos outra alternativa a não ser crer que tu perdoa pecados, Senhor. Assim, abençoa este povo, que vem aqui alimentar a sua alma, e nós sabemos que nossa alma é carente de ti, Senhor. Ela precisa dos teus conselhos, ela precisa da tua palavra, para conquistar e vencer esse mundo mau aqui fora.
abençoe a cada um nesse estudo e fale diretamente ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero que você, quem tem as 10 virgens na mão, quem não tem, levante a mão. Não tem. Bem, quando vocês quiserem se interessarem, está lá na portaria. Veja bem, as 10 virgens, você abre ela e observe um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Logo quando você abre, está lá o título, As 10 Virgens, William Marion Branham, 11 de dezembro de 1960. Observaram? Veja aí. Se vocês tiverem alguma mensagem com defeito, vocês me avisem, viu? Porque isso aí foi um trabalho meu que eu fiz nas madrugadas, imprimindo, cortando, grampeando, e eu posso ter errado em alguma coisa, e se tiver, vocês me avisam, tá bom? Acharam o começo? Isso? Tá bom. Bem aqui nós temos uma aula sobre essa data 1960. Existem pastores que já fizeram uma doutrina na mensagem, que as mensagens de 1963 para trás não valem mais. Só as de 63 para cá. Só que existe uma coisa, que um cristão, se ele tiver olhos espirituais, ele vai discernir certos detalhes que muitas vezes na hora ele não entende. Mas por ele não entender e confiar em Deus, Deus estará obrigado a revelar aquilo para ele. Por exemplo, existem doutrinas que dizem que o Velho Testamento não vale mais, é só o Novo. Não, senhor. Você nunca viu um pássaro voar só com o lado da asa. Você já viu? Ele vai dar pirueta e dar de cara no chão. Ele tem que dar as duas asas, não é isso? Então a palavra de Deus tem duas asas. Tem o Antigo e o Novo Testamento. E para você entender o Novo Testamento, de vez em quando você tem que ir no Velho, para entender o Novo. Então você percebe que nenhum é sem o outro. É tudo a palavra de Deus. Tudo se cumprindo no tempo. Por exemplo, eu vou dar uma experiência que eu vivi de um cidadão que era muito pegado ao Velho Testamento. E eu estava no interior pregando o Evangelho e nós íamos pegar a chave para abrir a casa que nós fazíamos reunião. E lá na esquina tinha um comércio e tinha uma carne de jacaré estendida assim no sol para secar. E aquela carne me chamou a atenção porque eu achei que era pirarucu, mas era carne de jacaré. Aí eu fui olhar. Quando eu fui olhar, havia o dono do comércio e um parente dele lá. O parente dele era adventista. Ele era um católico. Quando ele me viu com a Bíblia, ele disse: o senhor é um pregador do Evangelho? Eu disse: então entra aqui e venha pregar para mim. Eu nunca tinha visto isso. Ninguém chamar o outro para pregar para ele. Ele disse: para mim pregar para você? Eu disse: sim, eu quero que o senhor pregue para mim. Aí eu estava com alguns irmãos, inclusive o irmão Nena estava comigo, o irmão Ígiro. E nós paramos lá e ele puxou um banco, eu me sentei e do lado dele estava o primo, mas eu longe de saber o que estava acontecendo ali, qual era a intenção dele. Ele disse: eu quero que o senhor pregue o Evangelho para mim. Eu disse: tá bom, vou pregar. Eu disse: Jesus, me ajuda. E preguei mais ou menos 1 hora de tempo para ele e o adventista lá me olhando. Eu sem saber que eu ia ser beliscado. Quando eu terminei, ele disse: eu lhe peguei. Eu disse: foi? Foi. Disse: meu Deus, o que é isso?
o senhor come carne de porco? Eu disse, come e gosto. Ele disse, então lhe peguei. Porque a Bíblia diz que carne de porco é imundo e abominável aos olhos de Deus. Ele estava certo. O Antigo Testamento dizia isso. Era abominável, ele estava certinho, ele não estava errado. Mas que bom que eu não tinha lido só o Antigo Testamento, eu tinha lido o Novo também. Então eu tinha toda a palavra, eu não tinha uma parte da palavra, eu tinha todo. Eu disse, companheiro, ele disse, porque o senhor falou agora que vocês pregam a palavra, que vocês creem toda a palavra, e no entanto a palavra está dizendo isso, e o senhor acabou de contradizer com sua afirmação. Eu disse, você é capaz de me ouvir mais um pouco? Ele olhou e disse, sou. Eu disse, o que você falou está certo. No Antigo Testamento, carne de porco era abominável. Não só a carne de porco, mas uma série de animais era abominável. Não só de animais, como de costumes eram abomináveis. Eram considerados coisas imundas para Deus. Tudo isso que você disse é verdade. Eu disse, mas esta não é toda a verdade. Vamos ver o resto da verdade. Então nós fomos lá em Timóteo. Porque vejam bem, antes de Cristo fazer o sacrifício, até mesmo os sacrifícios de animais, sacrifício de bodes, de ovelhas, de pombas, que era oferecido no altar de Deus como uma intercessão pelo pecado do povo. Mas como diz a Bíblia, o que o sangue do animal poderia fazer por nós? Nada. Por quê? Porque você acabava de fazer o sacrifício e voltava com os mesmos desejos do pecado. Então aquilo não tinha efeito. Mas por que Deus mandou? Porque aquilo era sombra do que havia de vir. Aquilo era um aval. Eu sempre quando falo isso, eu me lembro quando fui tirar minha primeira carteira de motorista. Eu não sei se ainda fazem isso hoje. Quando a gente passava no teste e tirava a carteira de motorista, o departamento dava uma ressalva para nós, olha, fica com esse papelzinho aí, tu pode dirigir, mas ele tem uma validade. E antes da validade, tu tem que ir lá no Detran e pegar a original. Mas se não, se for pego com essa aqui, fora do prazo, tu vai perder a validade. Então era uma ressalva. Então foi isso que Deus fez. Ele deu os animais, deu o sacrifício, ensinou a cerimônia e mostrou o que era imundo, o que não era, e fez aquela série de leis que nós temos no Antigo Testamento. Por quê? Porque o sangue de animais só cobria, mas não te libertava. Você voltava, então, toda semana, de 7 em 7 dias, eles tinham que ir lá levar uma pombinha. Você diz, por que pombinha? Por que cordeiro? Porque Deus é tão justo que Ele sabe que tinha pessoas que podiam comprar um cordeiro, era caro, ia levar para o sacerdote, sacrificar por ele, pela sua família. Mas tinha aqueles que eram tão pobrezinhos que Jesus disse, não, compra uma pombinha também que serve. Então ele ia comprar uma pombinha e levava. Ninguém ficava de fora, amém? Então todo o sacrifício era aceito por Deus. Era aceito por Deus. Então o pobrezinho comprava a pombinha e disse, tá aqui, olha, faz sacrifício aí pelo meu pecado, porque passei a semana não prestou nada. Só fiz o que era errado e eu quero a misericórdia de Deus, quero que Deus me perdoe. E Deus estava olhando. Aquilo era uma ressalva. Mas um dia, muitos cordeiros eram sacrificados, mas o sangue só cobria, não limpava, o desejo do pecado continuava. Mas um dia João Batista estava à beira do rio Jordão, e ele deu uma olhadinha e viu o Espírito Santo vir como pomba sobre Jesus, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ali estava o cordeiro genuíno, sacrificial, o qual seu sangue não só cobriria, como limparia os nossos pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Então limparia nossos pecados. O sacrifício foi feito. Ele foi até o Calvário, morreu por nós, venceu. Aí ele desceu. Ele foi até as profundezas do inferno. Ele foi até onde estava Abraão, onde estavam Sara. Eles não podiam estar aqui em cima porque o sangue de animais não permitia ele chegar. Mas agora havia um sangue justo, puro e verdadeiro. Então ele foi lá nas profundezas do abismo e pegou aqueles que creram no sacrifício, que estavam com um aval, que venceu naquele dia, e Jesus trouxe o original para eles. Amém? E eles ressuscitaram. A Bíblia diz que quando a terra tremeu, os mortos ressuscitaram, andaram em Jerusalém e foram vistos por muitos. Porque agora não era um sangue de animal, era o sangue de Deus, sangue puro. Amém? E eles foram resgatados. Então eu disse para aquele rapaz, agora olhe lá em Timóteo e veja o que as Escrituras dizem. E agora rejeitar as coisas que Deus santificou é doutrina de demônio. Nada devais rejeitar, porque pela oração tudo é santificado e nada deve ser rejeitado. Por isso eu como carne de porco, porque eu oro. Aí aquele rapaz olhou e disse, eu nunca tinha visto isso. Sabe o que aconteceu? Poucos dias depois eu estava batizando os dois. Então, como eu iria entender o Novo Testamento se eu não conhecesse o Antigo Testamento? Como podemos dizer que Deus anulou? Deus não anulou nem a lei, Ele cumpriu a lei por nós. A lei continua, mas toda vez que a lei vem sobre nós, a graça aparece. Quando a lei vem e diz, tu mataste, tu roubaste, tu adulteraste, Jesus aparece na sua frente e diz, é verdade, mas eu paguei o preço por eles, o meu sangue redimiu eles de todo pecado. Você entende isso? Então a lei te acusa. A lei não tinha advogado. A lei dizia, não matarás, não farás isso, não farás aquilo. Mas não tinha nada lá embaixo escrito dizendo, mas se tu fizeste isso, não. Tu tropeçasse numa vírgula da lei, você estava morto, condenado a ir ao inferno. O que era que a lei dizia para você? Ela exigia santidade. Ela exigia um homem santo, um homem justo. Mas cadê esse justo? Cadê esse homem santo? Não havia. Mas Deus, do seu alto da glória, disse, eu vou ser esse homem santo. Eu vou substituir eles. Eu vou pagar a conta que eles não podem pagar. Então ele se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Por isso você deve ser grato a Ele. Você não deve viver se queixando, porque alguém te tratou mal, alguém não fez o que você queria. Aí eu não vou mais para a casa de Deus. Eu não vou. Que isso, meu irmão? Você está trocando a salvação por um prato de lentilha. Você está fazendo o que Esaú fez e por muito menos. Deixa eu te dizer uma coisa, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem enfermidade, nem os problemas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, o original chegou. Paulo disse, a lei e as luas novas eram sombra. Você diz, por que lua nova, pastor Dário? Porque as luas novas eram feitos sacrifícios para Deus, os sábados e lua nova. Mas Paulo vem e diz, tudo era sombra. Agora eu tenho original, porque eu vou viver na lei, agora é doutrina de demônio, querer anular o que Deus fez. Então ele disse, agora tudo foi santificado.
É só você ver Pedro quando teve a visão. Ele estava ali no alpendre, andando, orando. Quando o céu se abriu, 4 animais desciam com lençol perante Pedro, e a voz dizia: Pedro, mata e come. Eram só animais que a lei condenava. Pedro, mata e come, e Pedro guardava a lei. E Pedro disse: Senhor, jamais meus lábios tocaram coisas imundas, e eu não vou comer esses animais, Senhor, porque eles são imundos. Porém o Senhor disse: Pedro, não rejeitais aquilo que eu santifiquei. Aleluia! Era imundo? Era sim, mas tudo foi santificado. E recebido com ações de graça e pela oração, tudo é limpo na presença de Deus. Agora, tudo isso que eu estou colocando para vocês é preparando vocês para entrar nessa mensagem, para vocês saberem o que vocês vão ler, porque essa é uma mensagem pregada em 1960, quando o profeta ainda não tinha sido aberto os selos do Apocalipse. Então até lá ele era como eu e você, nós estávamos dependendo de interpretações humanas. Não tínhamos revelação, nenhum profeta faz o que quer, ele é totalmente dependente de Deus. Então nos dias que ele vivia, ele lia bons livros, doutores, teólogos, ele disse: esse é o melhor do que eu vi, e ele falava. Então não vamos chegar em tópicos aqui nesta mensagem, que você vai ver o irmão Brana dando uma interpretação. Mas quando você pega uma mensagem de 1963, na abertura dos selos, a coleção dos selos, as 7 eras da igreja, então você vai ver que o irmão Brana vem e corrige todas as coisas que ficaram soltas, que nós não tínhamos revelação. Como aquele rapaz, ele disse o que ele tinha visto, mas quando a palavra veio e se revelou, ele diz, levantou a mão e disse: não, isso é verdade. Ele cedeu. Então não adianta nós ficarmos se escondendo, com medo que alguém não vá crer, que alguém vai se escandalizar. Eu descanso numa coisa, que os filhos de Deus nunca se escandalizam, eles sempre acharão um caminho, porque Deus estará na frente deles. Os incrédulos não, eles encontrarão um argumento para justificar sua incredulidade. Então aquilo é colocado ali de propósito, para o tropeço dos incrédulos. Mas os eleitos saltarão muralhas. Amém? E prosseguirão na sua trajetória. Então você vai ter a consciência de que essa mensagem que você está lendo, a parábola das 10 virgens, ela foi pregada antes da abertura dos selos. Por isso você vai encontrar interpretações dadas pelo profeta, e que mais tarde, lendo os selos do Apocalipse, você vai ver que ele vai corrigindo tudo isso. Mas, por outro lado, você poderia dizer: mas pastor Dário, por que o senhor botou essa mensagem? O senhor não poderia colocar uma mais atual? Porque nós não devemos viver se escondendo. Devemos ser claros e verdadeiros. Porque até se um dia você pegar uma mensagem e você não entender isso, disse: não, meu pastor já me explicou o que é isso. Pronto. Pastor é para isso mesmo. Pastor é para esmiuçar a palavra e dar ao povo. Quantas pessoas não dizem: como é que eu li isso aqui em casa e quando chega na escola dominical eu nem tinha visto isso? Porque o Espírito Santo está no controle. Amém? Muito bem. Então nós vamos chegar em tópicos que nós vamos corrigir e mostrar que era uma interpretação. Mas bem aqui, vamos pegar no número 1, logo começando, vamos ler junto. Eu acho que nós vamos parar no versículo 3, porque tem um assunto importante aqui também. Ele diz assim: bom dia, estou tão feliz de estar aqui novamente, nesta manhã, no serviço do Senhor. O clima está ruim lá fora, mas, está muito bom aqui dentro. Esta é uma ocasião
em que podemos dizer que é bom estar aqui dentro, olhando para fora, não é mesmo? Do que estar do lado de fora, olhando para dentro. Tive uma boa noite de descanso ontem à noite e me sinto muito melhor nesta manhã. E tivemos momentos maravilhosos ontem à noite, não tivemos? Um tempo maravilhoso. Eu gosto disso. O culto pareceu com o que tivemos lá embaixo em Shreveport, uma continuação da direção do Espírito o tempo todo. Então estamos bastante felizes e muito agradecidos a Deus pela sua bondade e misericórdia. E por vocês que entregam seu Espírito a Ele em cooperação, para que então Ele possa nos dirigir e nos guiar. Vê? Se você tem uma audiência melindrosa, o Espírito Santo nem mesmo revelará. Você tem que ter algo que opere junto. Eles estavam num lugar e num acordo, então ali veio um som do céu, vê? Mas quando você tem, não importaria o quanto eu orasse e ficasse dia e noite estudando e orando diante do Senhor, descesse aqui, talvez com a unção sobre mim, chegasse aqui e sentisse aquele ressentimento, vê? Isto simplesmente lhe entristece imediatamente. Ele não revelará nada. Mas quando você desce aqui sob a unção e sente a sua audiência sobre a unção, é aí quando o Espírito Santo começa a operar então. Ele começa a se mover e fazer grandes coisas para nós. Bem, deixa eu cavar esse versículo para nós aqui. Alguns podem ter entendido, outros não. Quem não entendeu, levante a mão. Muito bem. Deixa eu mostrar para você o que diz esse versículo. Não basta um pregador jejuar, orar, se consagrar e subir na plataforma no meio de um povo que não está interessado naquilo. Ele vai sentir o peso da incredulidade. Ele não vai ter sucesso. Eu vou lembrar vocês quando Jesus foi até a casa da filha de Jairo. Ele foi na casa de Jairo para ressuscitar sua filha. O que foi que ele fez? Tinha um monte de gente lá na porta. Ele disse, saiam todo mundo. Pode sair. Era tudo incrédulo, eram pessoas curiosas. Ele mandou se retirar. Ficou só Jairo, a família, e ele foi, tocou no esquife da criança e disse, Talita. E ela se levantou. Mas ele primeiro tirou os incrédulos. Veja como a coisa funciona. Eu tenho viajado em muitos lugares deste país. Eu já cheguei em igreja que a fé era tão grande, como fica bom para mim quando o povo está anelando. A inspiração vem, a gente prega com uma facilidade e as pessoas podem até dizer, mas que pregador, não é o pregador, é o Espírito Santo no pregador. É o Espírito Santo na igreja. Aí a coisa dá urim-tubim. Mas eu já estive em igreja. Deu pregar, despregar, repregar e não achar o caminho da mensagem por causa do comportamento do povo, da irreverência do povo, que não estão ali atentos à palavra. Então o pregador pode ser o melhor que tiver, ele vai sofrer na plataforma, vai sofrer. Mas pense numa coisa, um pregador consagrado e uma igreja consagrada, o que você acha que vai acontecer? Você vai fazer o céu descer, porque é a fé. O próprio Ivon Brana, num daqueles vídeos antigos que nós temos do profeta, ele diz assim, eu vejo uma grande nuvem branca entre o povo, há bastante fé. Então, quando o povo tem fé, as coisas acontecem. Então você não vem aqui só dependendo do pregador,
Comece o seu culto lá na sua casa. Traga uma atmosfera, porque se nós multiplicarmos a atmosfera boa neste lugar, o Espírito Santo vai encontrar liberdade para se manifestar. Então ele está dizendo isso aí nesse parágrafo. Se não importa quanto pregador se prepare, se o povo não está preparado. Eu estive no Acará sábado. A senhora estava lá também? Não. Quem era que estava no Acará? Vocês, né? Eu vi muitos de vocês lá, mas não prestei atenção. O que foi que aconteceu naquele culto? Quando disseram, naqueles vilarejos, o pastor Dário vem, o povo correu em peso para lá. Eu tive famílias que quando eu terminei o culto, eles vieram me abraçar. Eu fazia uns 10 anos, eu nem conhecia as pessoas mais. E vieram me abraçar. Olha, quando nós soubemos que o senhor vinha, nós viemos tudo para cá. Mas era o pastor Dário que eles queriam ver? Não, é um dom. Tira o dom do homem e o homem está acabado. Tira a força de Sansão e acabou Sansão. Você entende? É um dom que faz isso. Deus dá o dom para servir ao povo. O dom não é dado para o homem se gabar, para o homem se engrandecer e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele não fez foi nada. Até hoje não fizemos nada. Quem fez tudo foi ele lá no Calvário. Amém? Ele faz isso porque ele tem misericórdia de nós. Mas quem estava nesse culto viu o que aconteceu. O povo estava tanto na expectativa, que eu também estava numa expectativa. Eu estava tenso, não sabia o que Deus ia fazer e nem sabia o que eu ia pregar. Mas havia fé, havia uma expectativa que quando eu subi naquela plataforma, tinha mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Mas quando eu subi naquela plataforma, eu senti aquilo puxando. E aí saiu uma mensagem, e esse rapaz estava me dando um testemunho, que tinha um desviado lá, que ele disse, eu estava saindo. Foi de manhã que tu saiu? De noite, vocês voltaram à noite? Ah, não dormiram lá? Foi? Ele disse, esse rapaz da oficina chegou com lágrima nos olhos e disse, eu te prometo que eu vou mudar a minha vida. Deus não mandou esse homem aqui em vão. Ele mandou para falar o nosso coração. Você está vendo? Como Deus é misericordioso. Mas o que foi que fez aquilo ali? Era só o pregador? Não. Era a ansiedade do povo de receber algo de Deus. Porque se também eu subisse ali e Deus não tivesse misericórdia de mim, nós íamos passar em branco e nada ia acontecer, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E quando foi na hora da chamada de altar, várias pessoas estavam ali chorando, se rendendo a Deus, se rendendo àquela mensagem. Como eu disse àquelas pessoas, não faço disso uma emoção, que hoje você venha chorar aqui e amanhã você já esqueceu e a vida velha continua. Não faça isso. Tome isso no seu coração, guarde isso todo dia da sua vida, viva para isso, viva com isso, durma com isso. Que o mundo está enganando as pessoas com emoção. A vida não passa de uma emoção, logo tudo volta a estaca zero. Logo tudo volta ao que era, a velha vida, a velha natureza. Não, meu querido, alguma coisa tem que acontecer. Jacó sabia que ele não podia caminhar com aquela velha natureza por muito tempo, porque Deus não ia aceitar ele com aquela velha natureza. Ele era um enganador, ele era astuto, mas ele tinha, com toda a sua astúcia e enganação, ele tinha no fundo da sua alma uma certeza de que havia uma primogenitura e ele precisava dela se ele quisesse estar lá. Então ele passou por tantas lutas, por tantas provas, mas sempre orando a Deus,
sempre buscando a Deus por aquele momento. E um dia o anjo do Senhor veio pessoalmente visitar a Jacó. E quando Jacó viu, ele disse: eu não posso perder este privilégio. Eu não posso perder esta oportunidade, porque agora é a chance da minha vida mudar. Você tem que desejar uma mudança de vida, ou você vai ser a velha natureza acabada, destruída. E ele se agarrou com o anjo e travou uma luta acirrada, e o anjo dizia: me larga. Eu não sei que força era essa que Jacó tinha, que o anjo não conseguia se livrar dele. Aquilo era fé, era o desejo de mudar. Vive o Senhor que eu não te deixarei. E travou uma luta com o anjo, e o sol começou a aparecer. O anjo olhou e disse: Jacó, me larga, eu tenho que ir embora, o dia está raiando. Passou a noite agarrado no anjo. Tem gente que não pode passar 10 minutos na presença de Deus, que é um enfado. Ele passou a noite toda orando. Disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Aí o anjo foi e tocou na parte de Jacó. E Jacó fez assim. Quando ele fez assim, ele largou o anjo foi embora. Mas o anjo deixou sua marca lá. Jacó acabou de ser abençoado. Eu li uma escritura no livro de Esdras, onde o povo estava voltando do cativeiro. Pela rebeldia, desobediência, Deus abençoava ele. Às vezes Deus está te abençoando e você está esperando a maldição cair para servir melhor. Não, não espere a maldição cair, não. Sirva a Deus em qualquer circunstância, o melhor que você pode dar a Ele. E o povo foi entregue na mão dos inimigos, foram levados ao cativeiro de Babilônia. Aí veio os Medo-Persa, veio o rei Dário e destruiu Babilônia e pegou os judeus, deu liberdade para eles voltarem à sua pátria. E o rei Dário temia a Deus, exaltava a Deus. Então ele chegou com Esdras e disse: olha, Esdras, eu vou deixar o tesouro da casa aqui aberto. Tu terás direito a construir o templo e fazer tudo o que sabes fazer para o Deus do céu, que criador de todas as coisas. Prata, ouro, madeira, tudo estará à tua disposição. Eu darei ordem aos meus administradores que te atendam. E Esdras agradeceu ao rei e deu um testemunho para o rei. Sabe, rei, Deus é tão bom conosco, que Ele nos livra dos nossos inimigos, que Ele nos socorre nas horas difíceis, que Ele nos ajuda nas horas da tempestade. E o rei disse: que Deus seja contigo, Esdras, vai e faz o trabalho. Eu vou encerrar com isso aqui. Ele foi com o seu povo construir o templo. Mas quando ele estava construindo, os seus inimigos começaram a apertar. Começaram a apertar e querer destruir a construção e atrapalhar Esdras. E aí o povo chegou e disse: Esdras, temos que fazer alguma coisa, o povo não deixa a gente trabalhar. Vamos lá com o rei Dário pedir socorro, vamos dizer para ele que nossos inimigos estão nos afligindo. Aí o rei Dário disse: ei, peraí, tem uma coisa errada aqui. Isso que é? Eu acabei de dar um testemunho para Deus, de que Deus é conosco, que Ele livra dos nossos inimigos, que Ele peleja por nós. E como é que não vamos dizer para o rei nos socorrer? Que testemunho é esse? Dissemos que o nosso Deus nos livra e agora vamos pedir socorro para o rei. Ele disse: não, vamos orar, vamos jejuar e Deus vai nos livrar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, meu irmão. Não seja capacho de Satanás. Você tem um Deus, o problema é que você não ora, você não jejua, você não busca a sua cura, você não se interessa, você é muito ficcionado. Ele disse: vamos orar e jejuar.
E eles foram orar, jejuar, sofrer, os inimigos no pé deles, inimigo no pé dele. Aí Deus veio do céu e acabou com os seus inimigos, e eles construíram o templo e fez valer o testemunho de Esdras, que Deus é quem defende as suas causas. Mas aí o negócio aperta, aí vai para a mão do agiota, vai para a mão do sei o quê, vai pedir favor de quem você nunca deveria pedir, e aí você se torna presa dele. Olha como Abraão era. Eu vim comprar um pedaço de terra para sepultar minha mulher. Não, Abraão, eu vou te dar, o rei dizendo para ele, eu vou te dar um pedaço de terra, eu não quero que tu me dê para mais tarde tu não diga que tu me deste. Eu quero pagar, eu quero comprar. Então Esdras disse, Deus nos protege, Deus nos livra. O problema é que a gente faz uma oração michuruca, e se deu certo bem, se não deu, você se conforma. Mas Esdras disse, não, vamos orar, jejuar, até Deus vir. O problema é que a gente não ora até Ele vir. Se até Deus vir, e Deus veio e socorreu, e honrou o testemunho de Esdras, em dizer que Deus era com ele, que Deus lhe livrava, e livrou mesmo. É isso aí, meu irmão. Fique se associando com as coisas contrárias a Deus, e você nunca arranca na sua vida espiritual. Você pode ser próspero financeiramente. Tem pessoas aí que até pisam em Deus e são ricos, milionários, ateus, endinheirados, e você vai dizer que isso é bênção de Deus? Não. Bênção de Deus é você vencer o seu próprio mal que está dentro de você. É vencer a si mesmo. A minha maior vitória é me vencer. É vencer o mal que está em mim. Não é o que está em você, não. Você não é o mal para mim. O mal está aqui dentro. É aqui que eu tenho que vencer. E quando eu consigo vencer, para mim é uma grande vitória. Eu disse, ô Senhor, passei por aquele problema sem me irritar, sem revidar, sem fazer isso. Porque você sabe, a gente tem uns temperamentos ruins, uns temperamentos agressivos, e ninguém pode nos beliscar que a gente ruge. Mas Jesus disse, não é assim. Você não vai vencer o mal com o mal, você vence o mal com o bem. Quando você tenta vencer o mal com o mal, você é tão mal quanto o mal. Você não tem nada diferente. Você faz a mesma coisa que o diabo quer que faça. Mas quando você vence o mal com o bem, então Deus está no negócio, então você vai conquistar. Por isso você tem que vencer você. Porque isso é algo que o seu ego não quer aceitar. Não, eu nasci assim, assim mesmo, eu vou morrer. Vai morrer mesmo. Não, porque eu sou temperamental. Tem gente que até se gaba pelo que é. Por isso não muda. Peça a Deus, Senhor, põe a minha natureza como a natureza de um cordeiro. Muda a minha vida. Eu vivo orando até hoje. Eu não acho que sou um homem mudado. Eu acho que ainda tem muita coisa velha em mim. Mas Deus conhece meu coração e sabe que eu não estou satisfeito com essas coisas velhas, não. Eu espero um dia me desfazer de toda essa coisa ruim dentro de mim. Por isso que o homem não é bom, bom é Deus. Bom é você buscar o Senhor enquanto se pode achar e buscar enquanto Ele está perto, amém? Deixa Ele governar a tua vida, deixa Ele ser Senhor da tua vida. Que Deus nos abençoe. Então, é isso que acontece. Quando o pregador e o povo estão numa mesma sintonia, então tudo pode acontecer. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar para ir para casa. Aleluia. Eu hoje estou aqui, não vim para pedir, mas para agradecer. Vim para te louvar, te adorar e te exaltar e te engrandecer. Só tu, ó meu Senhor, merece o louvor,
merece adoração. Por isso aqui estou, rendendo a ti louvor de todo o coração. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei honras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramados sobre mim. Queria que as palavras fossem inefáveis, para com elas te exaltar. Mas mesmo assim humilde e com palavras simples, eu venho te adorar. Bem sei e reconheço que nada eu mereço, nem de aqui estar. Mas mesmo aos teus pés, como aquela mulher, eu venho te adorar. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei honras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramados sobre mim. A minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramados sobre mim. Fiquemos de pé, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia, Senhor, como Tu és maravilhoso. Te somos gratos porque Tu falaste conosco, Tu acalmaste o nosso coração, Tu acalmaste o velho homem, a velha natureza. Deixa lá na sepultura, Senhor, não deixa sair de lá não. Deixa o homem novo prevalecer, uma nova vida na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, abençoa nosso retorno para casa, Senhor, e à noite queremos estar aqui celebrando a ceia do Senhor, comemorando a Tua morte, agradecendo por aquele dia que nos fez feliz. Nós somos felizes, Senhor. Não somos felizes porque temos carro, casa, comida, não, Senhor. Somos felizes porque temos paz, a paz que vem do céu, o perdão dos nossos pecados. Poderia não ter o que comer nesta tarde, Senhor, mas ainda assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, Senhor.
Recebe o nosso culto, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe e cumprimente seu irmão. Aleluia.